tarde a todos e a todas. É com alegria que hoje nós, membros da articulação das pastorais sociais da Diocese de Tianguá, iniciamos a 6ª Semana Social Brasileira, o Mutirão por Terra, Teto e Trabalho. A 6ª Semana Social Brasileira faz parte da ação da Igreja Católica no Brasil, com as pastorais sociais, movimentos populares e organizações da sociedade civil. A Semana Social Brasileira se inspira no discurso que o Papa fez na Bolívia, quando afirmou que a solução para os problemas do mundo virá dos pequeninos, dos excluídos, pois estes se movem com outra forma de vida. É hora de construirmos o mutirão pela vida. Este espaço da Semana Social Brasileira busca refletir sobre os temas terra, teto e trabalho. Neste dia, vamos refletir sobre terra e território. É com alegria que nós temos convidados e convidadas conosco, onde nós vamos chamar para iniciar esse momento, fazendo uma contextualização e apresentação do que é as Semanas Sociais Brasileiras, Padre Erlando. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma alegria poder estar aqui participando e colaborando com esse espaço, com essa caminhada, com esse mutirão pela vida, refletindo sobre aquilo que é o nosso chão, a essência da nossa caminhada, que é o direito à terra, direito ao trabalho, direito à cidadania, direito à conquista no crescimento humano, social, político, todas as dimensões que alcançam a vida humana. Então, eu sou o Padre Erlando, sou pároco da paróquia Santo Antônio de Pádua, aqui no município de Chaval, e sou assistente eclesiástico das pastorais sociais e SEBs da Diocese de Tianguá. Bom, já começa a conversa? Pois não, você já começou, padre. Muito bem. O seu slide já está aparecendo. Muito bem. Então, essa 6ª Semana Social Brasileira, ela, pode-se dizer, é a continuação de uma trajetória, de uma caminhada, que começou lá em 1991, com a primeira Semana Social Brasileira. E podemos dizer que essa primeira Semana Social Brasileira foi provocada, ou surgiu, ou começou como uma proposta da campanha da fraternidade, que trazia, naquele ano, o tema Mundo do Trabalho. E se questionou e se refletiu muito sobre a realidade do mundo do trabalho. E naquele período, estava se implantando no Brasil as tecnologias, né, os maquinários que se utilizavam dentro das novas tecnologias, e se questionava muito a perca de trabalho de muitos trabalhadores. Então, isso provocou no Brasil uma grande reflexão. E a campanha da fraternidade traz esse tema para ajudar a sociedade a refletir esse contexto, essa realidade. Daí sai o apoio da igreja e de tantas outras instituições aos sindicatos, e a Caritas brasileira, também com as pastorais sociais, entram nesse movimento para ajudar nessa reflexão, na abertura de novos caminhos, de novas propostas de ação. Então, a primeira Semana Social Brasileira surge dentro desse contexto de continuação ou de resposta trazida pela campanha da fraternidade. Assim, a gente vai perceber ao longo da caminhada das Semanas Sociais Brasileiras sempre a presença dos temas e como continuação do processo de reflexão da campanha da fraternidade. A segunda Semana Social Brasileira também traz como tema alternativas e protagonistas.
chamando a sociedade a entrar como sujeito que ajuda, que compartilha a realidade. Não só na dimensão da passividade, da aceitação do sistema, da realidade, mas como sujeito capaz de transformar, de propor e de agir. Propor novas realidades, novas ideias, novos caminhos e agir com um compromisso de transformar. Nessa caminhada chega a terceira semana social brasileira, que traz como tema o resgate das dívidas sociais, justiça e solidariedade na construção de uma sociedade democrática. Nesse cenário está a luta pelo comércio mundial. Os países, com suas dificuldades, as barreiras comerciais entre países, dificulta tanto a produção quanto a comercialização dos produtos. E na América está se organizando, se fortalecendo a área de livre comércio das Américas, a ALCA, e a terceira semana social brasileira ela vai trazer luzes para essa realidade. Dessa reflexão, dessa semana, nasce também a Assembleia Popular. As comunidades, com suas lideranças, participando, apresentando conteúdos, né, propostas para que a nação possa caminhar e tentar, de certo modo, conciliar a dignidade dos pobres, a luta pela segurança alimentar e tantas outras frentes no nosso país. Então, essa Assembleia Popular, ela começa a se desenhar dentro dessa perspectiva, tanto da campanha da fraternidade, quanto da terceira semana social brasileira. A quarta semana, ela entra também dentro dessa perspectiva do meio ambiente. Ela começa trazendo, penetrando a realidade das mudanças climáticas e da justiça socioambiental, né? E aí já é um tema mais que vai despertar em nós uma consciência que o Papa Francisco, depois, na Laudato Si, vai chamar de casa comum. Né? Temos que pensar não só a sociedade, mas o mundo em que vivemos, e aí engloba a natureza, as sociedades, as comunidades, as famílias, as políticas públicas, então tudo dentro de um conjunto, e como um gesto concreto, e aí já vai começar aqui no Brasil para nós a questão das privatizações das empresas estatais, e aí é colocado nesse período a Companhia do Vale do Rio Doce, né, a privatização. Então, dentro da realidade da Assembleia Popular, já vem da semana anterior, começa a fazer no Brasil todo uma reflexão e um debate sobre a dinâmica das privatizações, né? Da venda das empresas estatais. E isso faz com que a sociedade, os grupos, os movimentos se engajem em fazer plebiscito, em fazer consultas populares, tudo isso dentro dos gestos concretos, das ações que a Semana Social Brasileira propõe na sua caminhada. E depois chegamos a quinta Semana Social Brasileira, de 2011 a 2013, traz como tema um novo Estado, caminhos para uma nova sociedade do bem viver. Né? Aí já focando nas relações, nas dificuldades, nos problemas sociais, políticas públicas, que muitas vezes perturbam e atrapalham, seja pela realidade das drogas, a realidade dos conflitos, o extermínio da juventude, o extermínio dos negros e por aí vai. Então, essas consciências, principalmente as consciências sociais que precisam trazer para a realidade humana e sendo assumido pelo Estado, novas propostas, novas realidades, por que também não dizer novas conquistas,
políticos sociais para, dando sempre de modo especial nos pobres, nos excluídos, nos marginalizados. E chegamos à sexta semana, que é essa que nós estamos trabalhando, essa que nós estamos vivenciando, do ponto de vista da construção dos debates e das reflexões. CNBB promove a sexta semana social brasileira dentro dessa realidade de contexto das palavras que o Papa Francisco vem nos últimos anos trazendo a reflexão e a consciência dos cristãos e das comunidades, né? A consciência de que o cidadão tem direito à moradia, à terra, ao trabalho, tem direito à dignidade, ao respeito e, acima de tudo, a consciência de que nós existimos e precisamos ser respeitados. E nessa consciência também a campanha da fraternidade desse ano, que propõe, dentro da realidade ecumênica, a necessidade do diálogo capaz de transformação, mas também a capacidade de nos encontrarmos, nos reunirmos e nos valorizarmos. Então, toda essa proposta de trabalho social traz para essa sexta semana a consciência de uma cultura do diálogo, uma cultura do respeito, uma cultura da valorização das pessoas. Então, como iniciativa dessa sexta semana, nós temos a inspiração das palavras do Papa Francisco, né? E falando aos movimentos populares, ele fala da luta por terra, por teto, por trabalho, por dignidade, né? E apresenta os eixos democracia, soberania e economia. Então, as três realidades que precisam ser melhor trabalhadas para melhor servir a sociedade. Também nessa sexta semana social brasileira, nós temos o convite, que está quente aqui só, desculpe aí, preciso enxugar o rosto. Esse ano nós somos convidados a celebrar juntos os 30 anos da Semana Social Brasileira, né? Começa em 91 e agora em 2021 completa seus 30 anos. 30 anos de caminhada. E dentro dessa perspectiva, somos chamados a nos posicionar, né? A Igreja do Brasil, ela sempre, pela campanha da fraternidade, pelas propostas pastorais, pela dinâmica do pastoreio da Igreja, nos convida a sempre ter esse compromisso e essa atitude de olhar e ter uma sensibilidade para com os necessitados. A doutrina social da Igreja, que para alguns são ensinamentos, né, tanto do magistério como da pastoral, das pessoas que trabalham e se dedicam a esse cuidado, a esse serviço, de ajudar na superação de tantas necessidades e dificuldades de grupos, comunidades, nos abre esse espaço e essa consciência para esse trabalho, né? Aqui na nossa diocese, na nossa igreja particular, desde bem antes da sua fundação, em 71, que a igreja mantém esse olhar, né? Mantém essa preocupação. Por exemplo, do ponto de vista da educação, né? Algumas congregações religiosas montaram escolas e vêm com, por um lado, a fé, a religiosidade, conhecimento de Deus, também preocupado com o desenvolvimento e o crescimento da pessoa humana na sua totalidade, nos seus conhecimentos. Também em alguns municípios criou-se as Santas Casas de Misericórdia, com essa preocupação e com esse cuidado de cuidar da saúde das pessoas, né? De ajudar os nossos irmãos e irmãs em suas enfermidades. Então, essa preocupação da igreja com o social, também com o político, né? Dando condição às pessoas de viverem bem, de construírem a sua realidade de modo que a cidadania seja valorizada, bem como a fé. Nessa perspectiva também, a dinâmica da esperança e dessa prática
que nos faz trabalhar juntos e abrir para uma perspectiva de comunhão e de participação, né? Então, a Sexta Semana Social Brasileira, ela vem com essa proposta de nos ajudar a reconhecer e a trabalhar tanto para transformar como para ajudar. Transformar as consciências, melhorar a situação da nossa postura e da nossa associação diante das práticas, diante das atitudes e ações, mas também nos tocar para o engajamento pessoal, comunitário, nessa perspectiva de realizar essa esperança de transformação e desse tempo pascal de ressurreição, de vida nova, de esperança para todos. Nessa perspectiva, somos todos nós chamados a esse engajamento. Sexta Semana Social é mais uma oportunidade de refletir essa condição e essa situação que nós nos encontramos no dia de hoje. Você também é convidado a essa caminhada, a esse mutirão pela vida. Obrigado, Padre Erlando, pela sua contribuição nesta abertura, nesta contextualização. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, da Caritas Diocesana de Tianguá, compartilhe essa live para chegar a outras pessoas e também faça sua pergunta, faça seus comentários. Neste momento agora, nós vamos chamar o companheiro Tiago Valentim. Seja bem-vindo, a palavra é do senhor. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todos. Eu agradeço demais pelo convite das pastorais sociais da Diocese de Tianguá para que a gente pudesse estar aqui colaborando nessa reflexão, nesse mutirão da Sexta Semana Social Brasileira, a partir da temática da terra e do território. Eu sou o Tiago Valentim, sou da Comissão Pastoral da Terra do Ceará, sou agente da CPT, e também sou membro da coordenação da Escola Família Agrícola Jaguaribana Zé Maria do Tomé, aqui em Tabuleiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, mais precisamente no Médio Jaguaribe. Então, no nosso tempo aqui é curto, né? Mas para dizer que esse tema da terra e do território, ele está presente desde o início da Semana Social Brasileira, porque é um tema muito importante e um tema necessário para a discussão. Primeiro, a gente tem que considerar da urgência que é discutir terra e território. Da urgência porque tem muitas comunidades no Brasil e aqui no Ceará não é diferente, em conflito. Conflitos para ter acesso à terra e conflitos para permanecer na terra. Então, nós temos uma situação que ela é desastrosa. A política agrária do país, ela é uma política desastrosa. Apesar de nós termos criados aí ao longo do tempo diversos assentamentos de reforma agrária, mas nós temos, na verdade, uma política de desapropriação de terras que acontece mal, assim, nós não temos uma política, de fato, de reforma agrária que garanta que as famílias permaneçam no campo e tenham vida com dignidade. Nós temos uma política de desapropriação de terras que nos últimos anos, principalmente depois do governo Temer e passando pelo governo Bolsonaro, não tem sido executada, né? Nós não temos quase nada de desapropriação de terra nos últimos anos, em alguns anos sem nenhuma desapropriação, desapropriações em que os fazendeiros, né, latifundiários ganham e ganham muito com as indenizações, depois de explorar a terra, depois de desmatar, de queimar, de fazer o que foi possível fazer, muitas vezes de escravizar, inclusive trabalhadores e trabalhadoras, ainda ganha muito dinheiro com as desapropriações de terra. Então, nós não temos, de fato, uma política de reforma agrária, nós temos uma política de desapropriação de terras que a gente questiona muito a isso. Mas, para dizer que esse é um problema histórico, vale lembrar que o nosso país foi, e o que hoje nós consideramos Brasil, ele foi invadido, né? Invadido e as terras foram tomadas. E as terras foram tomadas e os nossos povos foram escravizados, povos indígenas, povos africanos que foram trazidos para cá. Depois criou-se uma forma de fatiar esse território, de distribuir esse território em formato de sesmarias, para que brancos pudessem povoar e desenvolver o território, criando fazendas. Então, essas terras elas foram tomadas dos povos que aqui viviam. Então, há uma dívida histórica com esses povos que não foi, digamos, paga ainda.
Então, nós temos, sim, enquanto sociedade brasileira, nós temos enquanto Estado brasileiro, e por que não dizer, nós temos enquanto igrejas do Brasil, igrejas cristãs do Brasil, uma parcela nessa dívida. E a forma de defender a terra e o território para os povos é uma forma que a gente tem de mudar essa história, né? De tentar pagar essa dívida histórica que a gente tem. Então, ao nos envolvermos com as temáticas da terra e do território, ao defender povos camponeses, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais diversas, essa é uma atitude evangélica, porque nós estamos defendendo a vida. Então, é importante entender que, para nós que nos dizemos cristãos e cristãs, essa precisa ser uma atitude necessária, né? Ela faz parte do ser cristão, ela deve fazer parte da nossa fé, porque a defesa da vida, principalmente onde ela é ameaçada, ela precisa fazer parte da nossa fé. Então, ninguém está desobrigado dessa tarefa, pelo contrário, faz parte da missão cristã, mas é também uma atitude humana, né? A vida dos povos depende do acesso à terra e ao território. Então, é humano defender o direito das pessoas de terem uma vida com dignidade. Se a gente não defende, e a não defesa, ela pode ser simplesmente uma omissão, mas mesmo a omissão, ela contribui para fortalecer uma série de situações de preconceito, de violência, de negação, que historicamente os nossos povos têm sofrido, ou muitas vezes nos posicionando contrários a esses direitos, né? É uma forma de nos desumanizarmos e desumanizarmos as outras pessoas. Então, quando os mutirões da Sexta Semana Social Brasileira trazem à tona a temática da terra e do território, a defesa dessas lutas, é porque esse é um problema ainda não resolvido. E nós temos uma série de organizações na igreja, não só na Igreja Católica, mas em todas as igrejas, mas vale lembrar também que a Semana Social Brasileira ela não é propriedade da CNBB, não é propriedade da igreja no Brasil, ela é motivada pela CNBB, pelas pastorais sociais, mas ela agrega uma diversidade de organizações, de movimentos sociais do campo e da cidade. Então, é um mutirão bem mais amplo, mas é também um chamado para nós, dentro da igreja, sobre o compromisso que a gente está assumindo em defesa da terra e do território. Vale lembrar que nós temos organizações dentro da Igreja Católica, pastorais, movimentos, organismos, como a Pastoral da Terra, que eu trabalho, que assumem, né, essa tarefa da defesa da vida dos povos, mas essa não é uma tarefa que deve ser só das pastorais sociais, tem que ser uma tarefa de toda a igreja, e toda a igreja em todos os seus âmbitos, desde a comunidade de base, né, passando pelas paróquias, dioceses, regionais, até chegando à organização nacional da igreja com suas estruturas, né, o Conselho Nacional do Laicato, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Conferência dos Religiosos e Religiosas do Brasil. Então, essas estruturas, elas precisam estar a serviço dessas lutas, sim, da defesa desses povos. E faz-se extremamente necessário nós conhecermos a realidade que essas comunidades estão vivendo. Aqui no Ceará, por exemplo, nós temos uma diversidade de comunidades camponesas de povos e comunidades tradicionais. E fica a pergunta, até onde nós conhecemos de fato a realidade e as lutas desses povos? E nós conhecemos a partir de conceitos formados e não de preconceitos, porque existe também uma série de preconceitos em relação às lutas dos povos. Toma a terra dos outros, são isso, são aquilo, não querem trabalhar, e essa não é a realidade. Quando a gente entra para dentro dessas comunidades, vai conhecer o sofrimento dessas pessoas, nós entendemos por que as pessoas precisam da terra e do território. Então, nós temos comunidades indígenas aqui no Ceará lutando pelo seu território, nós temos comunidades quilombolas lutando pelo seu território, pouquíssimas comunidades quilombolas certificadas e com o direito ao território garantido. Nós temos ainda acampamentos de reforma agrária. Aqui no Ceará, nós temos acampamentos que estão há anos esperando uma desapropriação, enquanto o governo não faz outra coisa a não ser sucatear o INCRA e sucatear a política de reforma agrária do país. Nós temos diversos assentamentos de reforma agrária que já conquistaram a terra, embora não tenham conquistado todos os direitos de permanecer nela, mas ameaçados por uma política chamada de titularização dos territórios reformados, da reforma agrária, em que o governo pretende, com essa titulação, colocar os assentamentos no mercado de terra,
né, a partir do loteamento desses assentamentos. E o agronegócio, a mineração, está à espreita disso, esperando que só isso aconteça para poder invadir novamente, com as propostas mais diversas possíveis aos assentados e assentadas, invadir esses territórios. Então, nós estamos numa ameaça de que áreas que foram democratizadas, áreas que foram desapropriadas, voltem a ser latifúndios, não naquele modelo mais antigo, de um latifundiário, mas a partir da concentração de terras para as grandes empresas do agronegócio, da mineração. Nós temos graves ameaças a lideranças camponesas, a liderança de povos e comunidades tradicionais, ameaça as suas lutas, ameaça as suas organizações, ameaça a sua própria vida. Basta nós observarmos o Caderno de Conflitos no Campo Brasil, que a Comissão Pastoral da Terra lança todos os anos, que é um relatório anual sobre os conflitos no campo. Ali tem relatos, tem informações, tem dados sobre esses conflitos, eles só aumentam a cada ano. Aqui no Ceará, nós temos uma situação preocupante, que é o avanço do agronegócio, da mineração e de outras grandes empresas sobre os nossos territórios. Então, aí no território que compreende a Diocese de Tianguá, com certeza vão ter conflitos como esses, vão ter situações como essas, que agora eu não consigo elencar, porque eu não vivo, né, aí nesse território, mas quem está escutando com certeza vai conseguir identificar situações como essas. Então, quando a Semana Social Brasileira nos chama ao grande mutirão da terra e do território dentro da Semana Social Brasileira, nessa proposta da construção de um projeto popular para o Brasil, é para alertar que essa é uma luta necessária, que já foi feito muita coisa, mas tem ainda muito mais a fazer. Dizer que nós estamos com graves ameaças a partir do governo Bolsonaro, né, que tem atuado desde o seu início para desmontar as políticas agrárias e agrícolas que nós temos conseguido conquistar ao longo dos anos, e construindo uma política de reverso, né, uma política de contra-reforma agrária, e que estimula a violência no campo, e que pretende armar as pessoas no campo. E quando fala armar as pessoas no campo, não são os camponeses e camponesas que não vão ter condições de comprar arma, são os fazendeiros, os pistoleiros, e quem mais está a serviço dessa política no campo. Aqui no semiárido, por exemplo, basta olhar o desmonte das políticas, por exemplo, de acesso à terra, de acesso à água, do programa de cisterna, de outras tecnologias sociais que eram implementadas pelas nossas organizações, principalmente pela articulação do semiárido brasileiro. Então, nós estamos, sim, numa situação bem preocupante. O meu tempo já deu, eu vou finalizar. Eu gostaria só de trazer esses elementos para nos chamar a atenção e dizer, o momento, ele é um momento desafiador, ele é um momento preocupante, inclusive porque todos esses conflitos, eles foram agravados pela situação da pandemia de Covid-19, então aqui a nossa solidariedade a todas as famílias, as inúmeras famílias no Brasil que perderam seus entes queridos pela pandemia de Covid-19, e agravou todos esses outros conflitos, inclusive com a volta da fome, né, nos últimos 4, 5 anos, a volta da fome é agravada também agora pela pandemia. Então, discutir terra e território dentro do mutirão da Semana Social Brasileira é necessário, é urgente, e por isso que nós estamos aqui. Agradeço demais pelo convite, pela possibilidade de proferir uma fala trazendo essas considerações. Desejo mesmo que a gente se fortaleça nesses grandes mutirões da 6ª Semana Social Brasileira. Obrigado, Tiago Valentim, pela sua contribuição, vasta contribuição, nessa contextualização de um recorte, né, do todo. Né? Nunca nós vamos conseguir aqui materializar tudo o que está acontecendo nesse cenário, mas nós podemos trazer reflexões, questionamentos neste sentido. E você que tem sua pergunta, você coloca no chat, que daqui a pouco nós teremos esse momento. E agora eu passo a palavra para a nossa companheira Francisca, carinhosamente conhecida como Francisquinha. A palavra é sua, por favor. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham, os internautas que estão conosco. De já agradecer o convite, né, das pastorais sociais da Diocese de Tianguá, para a gente fazer esse diálogo muito importante de que trata a 6ª Semana Social Mundial, né, que nos faz refletir sobre essa necessidade grande que é de fortalecimento das lutas para o bem viver,
que é o primeiro mutirão Terra e Território, do qual nós estamos tratando, né? Abraçar aí o nosso amigo Tiago Valentim, posso assim chamar, amigo das lutas, né, de um processo de educação contextualizada que também faz tão necessário para os povos. O João, né, que também tem esse papel de ajudar a sociedade a refletir, ao Padre Erlando e a Taina, que também está conosco, e a todos os internautas que nos acompanham. Bom, meu nome é Fransquinha, né, sou agricultora familiar, assentada da Reforma Agrária, aqui no município de Tianguá, no assentamento Bom Jesus São João. Sou sindicalista, estou atualmente na direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Tianguá, e ao longo desculpa, só... E ao longo dessa caminhada, a gente se identifica muito com a luta dos povos pela terra. O Sindicato de Tianguá hoje completa, digo hoje, nesse ano, completa seus 49 anos de luta, e nesses 49 anos de luta, a gente tem diversos espaços conquistados a partir do reconhecimento e a partir da luta de todos os companheiros que já passaram ao decorrer desse meio século de luta desse sindicato, né? E a gente está aqui no município, nós contamos hoje com 4 assentamentos federais, dos quais Tiago Valentim, graças a Deus, nenhum ainda entrou nesse processo da titularização, mas a gente sabe que há uma grande luta, né, uma grande persistência do governo federal no sentido de colocar a gente no mercado das terras, nos colocar novamente às margens, né, porque é isso que vai acontecer com esse projeto. Nós temos também 10 assentamentos que foram adquiridos por agricultores e agricultoras a partir da proposta de compra e venda do governo do estado. Nesses do município de Tianguá, quase todos já passaram por o processo de titulação da individualização das terras. E o que é que se reflete nisso? Boa parte desses agricultores e agricultoras que conseguiram comprar a terra, novamente individualizaram, hoje eles já venderam. Então, tem realidade de agricultores e agricultoras que já se encontram apenas com o espaço de suas casas, né? Então, traz para a gente aí uma grande reflexão de como se dará isso quando chegar também nos assentamentos federais. E eu sei que as pessoas que nos acompanham em outras regiões, em outros territórios, já sabem que vários desses assentamentos já estão nesse contexto da titulação individual da posse da terra, né? Então, fazer essa reflexão para nós, nesse momento em que o Brasil está nesse contexto, né, de desmonte das políticas públicas e entendendo a terra como um bem importante para o fortalecimento dos homens, das mulheres, do campo, da floresta e das águas, nos traz uma grande responsabilidade de fazer com que essa discussão que acontece aqui agora, nessa live, ela possa também ser debates importantes nas associações comunitárias, que elas possam ser também debatidas nos encontros da igreja, nos catecismos, nas aulas de crisma, nos encontros, nas reuniões dos sindicatos, das associações comunitárias, para a gente fortalecer e para a gente compreender que essa luta é do conjunto do povo que precisa da terra para viver, né? E aí eu lembro que, ao longo da realização das Semanas Sociais Mundiais, que hoje nós já estamos na sexta, né, na sua sexta edição, muitos momentos nos fez refletir sobre determinadas políticas e fez muitas pessoas se empoderar e fazer com que a gente busque, né, formas de fortalecer os direitos, a conquista dos direitos dos povos. Então, essa semana, essa sexta Semana Social, ela nos traz uma responsabilidade, ela nos chama a atenção para que a gente possa fortalecer, para que a gente possa garantir a terra como um bem, né, que proporciona o bem viver,
que proporciona o trabalho digno, porque não é só a carteira assinada que te traz dignidade, é principalmente o direito à terra, o direito de plantar, o direito de colher, de comercializar, o direito à escola digna, porque nos assentamentos também há um grande debate da importância da escola que fortaleça a juventude do campo, as mulheres, né, os homens, ter direito da produção da comida e a comida limpa, né? E essa comida limpa, nós estamos falando limpa do veneno que é colocado aí nas grandes plantações, nos espaços de produções do agronegócio. Nós estamos falando também da moradia digna, né, que o projeto de reforma agrária, que as lutas que a gente tem feito ao longo desses anos todos, eles também para garantir que o homem, a mulher do campo, ela tenha direito à sua moradia digna, porque isso é um direito, não é um privilégio, mas é um direito de cada cidadão, de cada cidadã, né? E esse conjunto de coisas, ele é responsável para produzir o bem viver, né? Então, a luta pela terra é uma das primeiras necessidades do homem, é uma das primeiras necessidades da mulher, principalmente nós que somos homens e mulheres do campo. Então, precisamos fortalecer muito para que a gente possa garantir essa política, essa necessidade que é importante. Nós precisamos nos entender enquanto território e nos perceber que na região da Ibiapaba, né, na região da Ibiapaba, há uma grande necessidade de que seja implantado o projeto de regularização fundiária, porque, embora muitas famílias, embora muitas pessoas tendo a posse da terra, ela ainda não pode, né, ela não pode ainda usufruir da implantação de várias políticas que barra exatamente por falta da questão da regularização. Nós não estamos falando de titulação, nós estamos falando da regularidade das terras, muitas delas que são terras indevolutas, muitas delas que são deixadas por herança e a gente não tem condição de regularizar a situação dela. Então, há uma luta grande dos movimentos sindicais aqui da região para que a gente possa garantir esse projeto junto ao governo do Estado. A gente precisa também perceber que, por ser uma região bastante favorável à questão das produções, ela tem se dado muito o olhar muito grande da questão dessas áreas serem transformadas em áreas de loteamentos. E aí a gente percebe que, ao tempo que esses loteamentos eles chegam, eles vão afastando as pessoas que produzem, vão afastando os agricultores e as agricultoras das suas áreas, porque nunca vai ser um agricultor e uma agricultora que tem condição de implantar um loteamento. Ele sempre vai ser adquirido por um latifundiário, por um empresário, por alguém que está nesse ramo, né? Então, a gente é um outro olhar que a gente precisa também olhar, não somente para Tianguá, mas no conjunto da Serra da Ibiapaba. Várias outras questões, como a questão dos litígios, né? Nós temos áreas litigiosas grandes na região da Ibiapaba. Eu não me refiro só a Tianguá, porque eu conheço diversas outras áreas da região que se encontram litigiosas, e aí precisa-se que a gente faça esse debate dentro dessa semana social mundial, nesse momento em que está abrindo, para que o conjunto da sociedade, a igreja como um todo, possa se unir no processo de luta por a aquisição desses litígios em bem da sociedade, em bem dos agricultores e das agricultoras, né? Então, há uma luta também muito grande, que aí eu gostaria de destacar que na década de 70, 80, o Sindicato de Tianguá se voltou muito, que foi para a garantia da renda digna, né? Naquela época, o agricultor trabalhava e ele pagava a sua renda de 4-1, né? E aí a gente sabe que a lei nos garante que a gente possa ter a garantia do pagamento da renda nas terras de patrões, que seja a partir de 10-1, né? Quem vive da agricultura sabe o quanto é difícil você trabalhar e mais do que quase que a metade ficar na mão
do patrão. Então, essa luta foi incorporada e hoje a gente tem vários agricultores que, embora trabalhando na terra de patrão, ele pode gozar dessa conquista que foi a luta deste sindicato, né? Uma outra coisa que a gente precisa compreender que muitas vezes nós, agricultores e agricultoras, nós somos criticados e a gente somos chamados de preguiçosos, mas não entendem, e aí eu não estou falando apenas porque quero falar, mas eu estou falando embasado em pesquisas feitas, que 70% do produto, né, 70% da alimentação que chega nas mesas, ela é fruto, né, da produção das mãos de agricultores e agricultoras familiares. Então, imagina que se a agricultura familiar deixa de produzir, deixa de chegar na mesa 70% da comida que chega para toda a população. Então, ressaltar essa importante colaboração no processo de produção e, principalmente, que essa comida ela chega com boa qualidade, ela chega fresquinha, ela chega sem veneno, ela chega produzida com dignidade, porque também não basta tu comer sem veneno, não basta tu comer fresquinho, mas precisa tu comer também aquilo que é produzido e aquilo que é produzido em liberdade. Isso também é muito importante, né? E aí a gente, ao longo dessas discussões, a gente sabe, a gente aprende e a gente compreende que a gente é, de fato, aquilo que a gente come. E se a gente come algo que é feito com liberdade, com amor, certamente a gente vai estar se alimentando daquilo que é de melhor. Então, é nessa perspectiva que a gente vem aqui nesse momento para colaborar e dizer da alegria de como é bom partilhar daquilo que nós estamos vivenciando. E ser assentada da reforma agrária me deixa hoje com uma liberdade muito grande para falar do quão é importante que um agricultor possa chegar o período da plantação, o período da colheita e saber que você está plantando no que é seu, chega o período da colheita e sabe que você está colhendo também com muita dignidade, fruto do teu suor. Então, é importante que os trabalhadores e as trabalhadoras compreendam, né, a importância que é a luta que é feita para a conquista da terra. E dentro da conquista da terra, várias outras políticas que são necessárias para promover o bem viver. E aí eu me refiro agora a uma fala do Papa Francisco, quando ele disse que a crise do capitalismo ela precisa ser refletida, né? E é preciso destacar o papel dos sindicatos nesse processo de organização e de contramão que a gente precisa andar, que é para combater o capitalismo, né? E ele diz também que não há uma boa sociedade sem um sindicato, né? Então, a luta do sindicato é importante, é primordial para a gente conquistar esse espaço tão necessário que é a luta pela terra. Então, meus companheiros, gratidão, né, por esse momento. Estamos aí à disposição, não somente aqui na live, mas em outros espaços que a gente possa colaborar e trazer esse debate para dentro da sociedade. Muito obrigada. Obrigado, Fransquinha, pela sua contribuição, pelo seu lugar de fala, né? É muito enriquecedor quando você traz o seu chão, né? A sua realidade. Essas lutas dentro do espaço do sindicato, essas lutas dentro do território, no assentamento onde você reside. Então, torna-se prático e, ao mesmo tempo, reflexivo essa sua voz e esse seu grito de mobilização. Nós temos aqui duas perguntinhas direcionadas, né? Uma é da Carmelita, lá da paróquia de Chaval. Carmelita está aí interagindo conosco, mas eu quero saudar aqui os companheiros, né, da Diocese do Crato. Nós temos também a Ormesita Barbosa, que está conosco, o pessoal de Barroquinha, o pessoal de Guaraciaba do Norte, os que se apresentaram aqui. Gratidão pela presença de vocês. E aí nós temos aqui uma pergunta direcionada primeiro para o Tiago Valentim. E a pergunta, ela parece bem simples, mas ela nos ajuda a compreender ainda mais a dinâmica do trabalho da CPT. E a pergunta está aí para nós. Qual a missão da CPT e como ela realiza esta missão? Bom, então, um abraço, Carmelita, obrigado aí pela pergunta.
Então, a Comissão Pastoral da Terra, ela existe no Brasil desde 1975. Ela nasce no contexto da luta dos poceiros na Amazônia. Foi criada inicialmente, de fato, na CNBB, uma comissão chamada Comissão de Terras, em 75, numa assembleia que houve em Goiânia, mas no ano seguinte foi entendida que essa era uma comissão, mas era uma comissão que tinha uma missão pastoral. Então, ela foi denominada Comissão Pastoral da Terra. Então, é um grupo de mulheres e de homens que dedicam a sua vida no apoio à luta dos povos do campo, né? Aqui no Ceará, nós começamos a CPT em 1976. No ano seguinte, hoje, nós estamos presentes em todo o Brasil. Então, a missão da CPT é uma missão de ser solidária, né, uma pastoral solidária às lutas dos povos do campo. Então, hoje nós temos diversas atuações junto a camponeses e camponesas, assentados na reforma agrária, acampados, povos e comunidades tradicionais no Brasil inteiro, com a juventude camponesa, trabalhos com mulheres. Então, a nossa missão prioritariamente é estar ao lado dos povos. Então, o trabalho de base da CPT, ele é o trabalho mais importante que nós temos, porque são onde nossas agentes estão em contato direto com os povos do campo, nas suas comunidades, nas suas lutas, fortalecendo e apoiando essas lutas, motivando que essas comunidades possam viver a sua identidade, a sua cultura, possibilitando que essas comunidades possam ampliar a sua voz. Então, nós temos serviços de comunicação, nós temos o próprio caderno de conflitos no campo, em vários campos nós temos assessoria jurídica para ajudar essas comunidades, principalmente no momento dos conflitos, e várias pessoas já doaram suas vidas aos povos do campo a partir da CPT. Nós temos diversos mártires que passaram pela CPT, como a irmã Dorothy Sten, que era uma agente nossa da CPT, que a maioria de vocês, se não todos e todas, devem ter escutado falar, Padre Josimo Tavares, e tantos outros homens e mulheres que foram, né, martirizados no campo. E nós temos uma assessoria jurídica, como eu falei, para ajudar essas comunidades a enfrentarem os processos e os conflitos que elas sofrem. Nós temos toda uma articulação política no país para ajudar também a pautar as demandas das comunidades do campo, as demandas pela agricultura familiar, pela agroecologia, a defesa do território, e diversas articulações, né? Uma articulação importante que a CPT participa é a articulação das pastorais do campo, que congrega, além da CPT, o Conselho Pastoral dos Pescadores, o Serviço Pastoral dos Migrantes, a Cáritas Brasileira, a Pastoral da Juventude Rural, enfim, acho que não esqueci de nenhuma. Então, essa articulação é importante para apoiar as lutas dos povos. Então, é uma missão solidária, de fato, é uma missão de apoiar a luta dos povos. Nós não somos uma entidade representativa de trabalhadores e trabalhadoras, como é o sindicato, que Fransquinha está aqui representando o sindicato de Tianguá, mas nós somos uma entidade de apoio e de solidariedade enquanto igreja, mas também enquanto pessoas, enquanto seres humanos que entendemos que a justiça precisa ser feita e que a luta desses povos precisa ser apoiada. Então, essa é a Comissão Pastoral da Terra. Se quiser conhecer um pouco mais, nós temos aí na internet sites, blogs, redes sociais, que vão mostrar a atuação da CPT em todo o Brasil. Obrigado. Obrigado, Tiago, pela sua contribuição. E agora nós temos aqui uma pergunta da irmã Maria José, lá de Guaraciaba do Norte, que é destinada à Fransquinha. E a pergunta é, Fransquinha, qual a importância do sindicato para as famílias na luta ao acesso à terra? Obrigada, irmã Maria José, né, por a pergunta. É bom falar disso. O nosso papel, desde o nascimento dos sindicatos, né, Padre Erlando, quando você estava iniciando, você colocava que a gente vem nessa caminhada ao longo de todo o processo de organização, o nosso papel é de representação, né? Então, a importância é de garantir que os trabalhadores e as trabalhadoras, nessa busca pela conquista da terra, é de ter alguém que faça que seja esse interlocutor entre o trabalhador, o latifundiário, e principalmente aos órgãos dos quais tem a competência de deliberar sobre a posse da terra aos trabalhadores e às trabalhadoras. Também a nossa importância é de fazer com que os trabalhadores reconheçam dentro da terra os potenciais que tem aquela terra. Então, a nossa importância dentro do processo de representação, mas também de ver os potenciais e de fortalecer a questão do bem viver nessa terra.
Obrigado, Fransquinha, pela sua contribuição. E nós temos aqui uma pergunta para o Padre Erlando, né? Que essa pergunta está vindo de Camusim. Padre Erlando, você, enquanto pastor, enquanto pároco, dentro de um território, como o senhor visualiza a importância das organizações sociais nesse fortalecimento da missão? Dê sua contribuição, por favor. Bom, obrigado, povo de Camusim, povo querido, bonito e alegre. Mesmo em tempo de pandemia, não perde a esperança. De fato, as organizações sociais é a constituição da comunidade. Estava aqui pensando, escutando o Tiago e a Fransquinha falar, é importante assim, a sociedade igreja, ela não nasce com um caderno de atividades pré-determinado. A comunidade igreja se insere numa comunidade de famílias, numa comunidade de povo, que tem sua caminhada. E essa caminhada é marcada por diferentes desafios. Então, a igreja, com o seu evangelho, com a sua missão, ela se associa, ela se aproxima, ela fica do lado dessa comunidade e ajuda essa comunidade no seu processo de crescimento. Então, a nossa organização social, enquanto igreja, na sociedade, é esse de acompanhar, como disse o Tiago, né? A missão da CPT é acompanhar, é animar, é motivar, é estar junto, é ser um instrumento de esperança para as pessoas, para as famílias, para a sociedade. Então, o nosso trabalho de pastor, de igreja, de evangelização, é de fortalecer as pessoas dessa esperança. A realidade está difícil, a realidade está confusa, a realidade está sem esperança. Então, o evangelho, a presença, a oração, a mística, tudo isso juntas vão nos ajudando a construir uma esperança. Então, a nossa organização social, ela vai de acordo com a esperança e, ao mesmo tempo, a realidade dessa comunidade marcada dentro de um território. E é interessante como as comunidades eclesiais e as paróquias, elas são extremamente territoriais, né? Existem os limites. E, às vezes, o padre está aqui na sua paróquia, ele não pode entrar para fazer um trabalho na paróquia do outro sem que o outro permita. Então, é uma coisa muito bem estruturada do ponto de vista dos territórios. Porém, é interessante que todos os problemas estão em todos os lugares. Os problemas que estão na paróquia de Camusim estão na paróquia de Chaval. Os problemas que estão na paróquia de Camusim, de Chaval, estão em Tianguá e por aí vai. Né? Então, os problemas são sempre os mesmos, independente dos territórios, independente da terra. A terra é uma só. Os territórios, igualmente falando, é um só. E assim a gente precisa, nas especificidades dessas realidades, marcar presença com essa esperança. Por isso a palavra final da minha fala no começo foi esperançar, não é? Esse esperançar faz parte da nossa missão. Obrigado, Padre Erlando. Nós estamos aqui com muitas perguntas e nós vamos fazer só mais uma, né? Usar só esta, que veio lá de Guaraciaba do Norte, da Érica Carvalho, e ela faz a seguinte pergunta que eu abro para ficar à vontade. Como unir a ação sindical às políticas públicas e não deixar se impregnar com a política partidária? Então, eu deixo essa fala para quem sentir-se à vontade, faça uso da fala. Tiago, você inicia, eu faço um complemento. Ok, Fransquinha. Então, acho que sobre unir a ação sindical às políticas públicas, você tem maior propriedade para falar, porque você atua diretamente no movimento sindical. Mas eu queria só dizer o seguinte, que é importante considerar que existem diversas instituições necessárias para a garantia dos direitos. E os partidos políticos, eles são instituições necessárias. O que nós podemos questionar é a atuação de determinados partidos e as bandeiras que determinados partidos defendem. Mas a instituição partido político, ela é também uma instituição importante,
basta entender como a política brasileira ela é estruturada, ela é constituída, e a nossa missão é de pressionar os partidos para que defendam a bandeira dos direitos das pessoas, principalmente dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, qualquer partido ou qualquer outra instituição que se coloque contra a vida, contra os direitos, contra a democracia, não está cumprindo com o seu papel, mas a instituição, o partido político, ela é uma instituição importante. Então, o que a gente precisa ter cuidado é não se deixar impregnar por uma política partidária que não está a serviço da vida, que não está a serviço dos direitos, mas uma política partidária que está a serviço da corrupção, que está a serviço da tortura, da ditadura, que está a serviço de uma política que não defende o bem comum. Mas qualquer partido político que se coloque nessa linha de frente da defesa dos direitos é uma instituição importante e tem dado uma contribuição importante também. Então, a gente precisa ter essa lucidez de achar que, eu não me envolvo com partido político, eu não defendo nenhum partido político porque nenhum partido presta. Isso não é verdade. Hoje, nós somos representados por partidos políticos. Os nossos representantes, eles estão dentro de partidos políticos. E, em vários momentos, eles seguem ou não as diretrizes do partido. Então, acho que é importante a gente ter um pouco essa lucidez e, inclusive, assumir o compromisso de acompanhar os posicionamentos, de acompanhar o trabalho, de acompanhar as ações dos partidos políticos para que a gente saiba quais são aqueles partidos que estão, de fato, cumprindo com o seu dever da verdadeira política, da política do bem comum, ou quais partidos políticos estão usurpando desse espaço para defender interesses próprios, né? Então, deixar isso claro, porque em vários momentos nós somos convidados e convidadas a participar desse processo. Nós votamos de 2 em 2 anos em pessoas e em partidos. Então, nós não podemos nos eximir de entender esse contexto e de achar que a gente não tem nada a ver. Então, estamos aqui para defender que os partidos políticos, eles cumpram com o seu dever de defender a Constituição, de defender as leis a serviço da vida e de defender os direitos das pessoas. Então, eu quis partir disso porque essa é uma parte da pergunta, né? Acho que a parte da ação sindical e as políticas públicas, Francisquinha tem maior propriedade em falar. Só antes da Francisquinha, na fala do Tiago, vem a pergunta unir, né? Começa a unir sindicato e eu acho que a gente separa muito hoje, né? Unir a ação sindical às políticas públicas e não deixar se impregnar com as políticas partidárias. A política partidária, o Tiago falou muito bem, né? A importância do partido político. Só que a gente não consegue hoje, assim, perceber numa linha diferente o partido e o político. E às vezes a gente se perde, né? Às vezes você tem no partido 50 políticos e os políticos não seguem uma linha do partido. Cada um fala defendendo sua bandeira individual, sua bandeira pessoal. E às vezes a gente vai vendo assim, o partido é social, mas quando a gente vai ver a ação do político que está dentro daquele partido, ele não defende o social. É quase que o privado, e o privado, assim, muito dele, né? É o meu interesse, é o meu pensamento, é a minha postura, e o partido fica como que diluído no universo, assim, quase que inatingível, né? Então, só trazer esse gancho, o partido é uma instituição, e dentro desse partido tem uma pessoa, que é o político, é o vereador, é o prefeito, é o deputado, é o senador que está dentro desse partido. Quando a gente vê na televisão, no jornal, que diz, o político tal, aí ele abre uma parêntese e coloca a sigla do partido, né? Quer dizer, esse político, ele está dentro de um partido, dentro de uma instituição. E ele não só fala por si, como ele fala por essa instituição. E às vezes a gente não consegue perceber isso, né? Os partidos só aparecem na hora da campanha, que apresentam os seus candidatos, e depois que é terminada a eleição, os partidos desaparecem e a gente começa a ir atrás dos políticos, né? Então, eu acho que essa questão da união da ação sindical às políticas públicas, as políticas públicas aí, ela passa tanto pelos políticos como pelos partidos, né? Então, acho que essa relação político e partido, a gente precisaria ter uma dinâmica de conhecimento disso,
Porque, às vezes, a gente acaba se perdendo na hora de fazer as cobranças ou na hora de fazer as reclamações, né? Desculpa, Francinha, se eu peguei teu espaço, mas só para trazer essa ponta. Não, tudo bem. Eu acho que foi muito bacana a gente olhar, porque, Érica, unir a ação sindical da busca pelas políticas públicas, essa luta ela já existe, ela já nasce assim, né? Então, a ação sindical que não foi em busca de política pública para fortalecer o bem viver, ela deixa de ser uma ação sindical, né? Então, todos os sindicatos, aí eu estou falando aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, mas a luta dos sindicatos é em busca de políticas públicas. Então, isso já tem essa união, né? Como é que a gente não vai se deixar impregnar por política partidária? Aonde é que está, aonde é o espaço de decisão das políticas públicas? Dentro dos partidos. Então, nós precisamos garantir que para dentro desses partidos tenha pessoas que tenha a cara da luta, que faça acontecer políticas de fortalecimento das classes trabalhadoras. Então, discutir quem é que está dentro do partido é papel nosso, enquanto sindicato, enquanto igreja, enquanto pessoas que somos. Porque se a gente não coloca pessoas lá para garantir que a política aprove políticas públicas que dê dignidade às pessoas, a gente vai fazer luta em vão, não é? Não há como se conquistar essa política se não tiver políticas públicas, se a gente não tiver na política pessoas que compreendam essa necessidade. E aí é justamente a gente se livrar desses políticos que estão lá para negar a vacina, para negar as terras, para negar a moradia digna. Esses que se negam são pessoas dos quais a gente precisa, com o nosso voto, botar eles para fora ou não deixar eles chegar lá. E se eu não fizer o meu papel enquanto cidadão e cidadã de escolher bem, eu vou deixar com que pessoas escolham e eu vou estar, mais tarde, mendigando nos espaços alguma coisa que dê de conta da gente viver e viver bem, com dignidade. Então, é necessário discutir política pública, e Paulo Freire, desde início da sua luta, ele nos orienta que o papel nosso enquanto cidadão de adquirir conhecimentos é importante para que a gente tenha uma sociedade digna, né? Então, a luta pelas políticas públicas é papel dos sindicatos. E ter bom representante na política é essencial para a gente garantir a política pública. Obrigado, Fransquinha, obrigado, Tiago Valentim, obrigado, Padre Erlando, obrigado, Taina, que está na assessoria, por esse momento que é de refletir e dialogar acerca desse tema terra e território. Quando nós participamos de um processo formativo, na verdade, ele não vai trazer respostas. Muito pelo contrário, ele vai fazer com que nós saiamos com mais perguntas, para que, diante das realidades, através das nossas pastorais, serviços, organismos e outros espaços onde estivermos, nós possamos juntos construir e contribuir com a construção de um mundo mais justo, fraterno e solidário. Agradeço a presença de cada um e cada uma que participou conosco, agradeço também a Norma, a nossa mobilizadora das pastorais sociais na Diocese de Tianguá, e faço o convite para o próximo, no dia 12, quarta-feira, às 15 horas, por este canal da Caritas Diocesana de Tianguá, nós estaremos fazendo o segundo mutirão com o tema trabalho. Acompanhe as redes sociais das pastorais sociais, Pastoral da Criança, Caritas, e participe desses encontros. E agora, a palavra final é a palavra do Papa. Nenhuma família sem terra, nenhuma família sem teto, nenhuma família sem direito. Um abraço e até o próximo encontro.